Senhor Jesus Cristo. Tema da live de hoje: Deus honra seus filhos obedientes agora ou na eternidade. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Graças a Deus. Aleluia. Vamos à leitura. A travessia do rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança, vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com vocês. Com você, dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá, prestem atenção naquilo que o Senhor, nosso Deus, vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que, sem falta, expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora, escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao rio e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio de Atedã, cidade que fica ao lado de Sartã, na parte de baixo do rio, secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus é bom demais, Deus é lindo, Deus é poderoso. Josué foi um homem que acompanhou de perto tudo que por meio de Moisés Deus fazia. E ele não tinha pretensão alguma de ser o sucessor de Moisés ou de ter uma posição de liderança, de destaque, mas estava ali, apoiando, incentivando, crendo, acreditando no agir de Deus, se colocando à disposição para servir a Deus e apoiar a liderança, E ele esteve entre os 12 espias que entraram na terra prometida para espiar, para ver o que estava acontecendo. Espiaram, voltaram. Josué e Caleb creram que Deus ia dar vitória sobre aquele povo numeroso e forte da terra de Canaã. E 10 não creram.
Os 10 fizeram a maioria também duvidar de que Deus daria a vitória. Então, os 10 transmitiram uma antifé, uma contrafé, uma fé negativa. E assim, eles pereceram e toda a massa que acreditou neles, na fé contrária, uma fé negativa, pereceram. Josué, que acreditou, e Caleb, que era mais velho, acreditou, sobreviveu. Caleb, com 84, 85 anos, estava forte e saudável como quando tinha 40 anos. E Josué, que esteve bem próximo de Moisés, recebeu o compromisso de entrar com o povo na terra prometida. Então, Moisés viu a terra, mas não entrou. Deus recolheu ele. E Josué acompanhou todo o trajeto com Moisés. Quando Moisés foi tirado, a responsabilidade cai sobre ele, mas ele estava preparado para fazer o que tinha que fazer. Deus não vai escolher pessoas aleatoriamente. Ele vai capacitar os escolhidos. E o preparo de Josué foi ali ao lado de Moisés. Capítulo 1, Deus fala: não te pasme, não te espantes, sou eu, o Senhor teu Deus, eu estou contigo. E aqui, no capítulo 3, onde lemos, Deus incentiva Josué, dando passo a passo de tudo que ele tinha que fazer. Pega o sacerdote, pega a arca, coloca a arca a 1 quilômetro de distância, chama todo o povo, desperta o povo, fala para eles não se aproximar da arca, manda eles orarem, manda eles se santificarem, porque a gente vai chegar ali no rio e vai atravessar. Detalhe, era época de cheia, não era época de seca, era época em que o rio estava na capacidade transbordante. E Deus fala: chega até perto. Quando chegar perto, enfia o pé dentro da água, na margem. Quando colocar o pé lá, eu vou mostrar que eu sou Deus e vou te engrandecer. Deus, vão saber que eu sou na tua vida, porque tudo que eu estou te orientando vai acontecer. O sacerdote chega, aquele mar, aquela parede de água, que o rio corre para um lado só, né? Parede de água travada, a mão de Deus segurando aquela água toda. E do lado de cá, mas nem lama ficou seco, terra seca. Os sacerdotes no meio do leito do rio e o povo passando. Milhões de israelitas passando. E Deus mostrando que é Deus. Deus mostrando que é poderoso. Amém? Pregação escrita hoje. Hoje eu inverti. Vamos lá aqui, ó. O que você faria se alguém muito poderoso lhe dissesse o que o versículo em destaque afirma? Josué 3:7. Todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem de Deus. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. O que você faria se Deus falasse isso para você, homem ou mulher? Né? Creio que isso poderia levar-nos ao engrandecimento pessoal. Talvez ficássemos felizes ou mesmo presunçosos em função disso. Interessante é observarmos a atitude de Josué diante de tal afirmação. Em momento algum ele usou isso para se impor sobre o povo que liderava. Não vemos no texto Josué dizendo algo do tipo: Deus me disse que eu sou o mais importante, por isso vocês terão que fazer assim ou assado. Ele guardou aquelas palavras em sua mente e continuou a realizar a tarefa tão nobre que lhe cabia. Não podemos negar que o ser humano naturalmente busca o engrandecimento. Entretanto, o texto lido nos leva a refletir sobre isso. Se você cumpre a vontade de Deus, ou seja, é obediente à tua palavra, em algum momento aqui ou na vida futura você receberá o verdadeiro engrandecimento.
Josué foi exaltado porque cumpriu com fidelidade aquilo que o Senhor lhe pediu, sem saber o que estava por vir, nem se preocupar com reconhecimentos. É preciso destacar que antes mesmo que Deus lhe dissesse que ele seria engrandecido diante de Israel, Josué já confiava nas maravilhas de Deus. Ele aceitou liderar o povo naquela etapa da conquista de Canaã, mesmo sabendo que não seria fácil substituir o grande líder Moisés. Também pediu ao povo que se santificasse, porque cria que Deus queria agir no meio deles. A promessa de engrandecimento foi feita diante de suas atitudes sinceras e não devido a uma busca por recompensas. Hoje, o nosso desafio é seguir o exemplo de Josué. Sejamos fiéis a Deus para no tempo certo recebermos a exaltação vinda diretamente do Senhor. Deus honra seus filhos obedientes, agora ou na eternidade, agora ou no futuro. Amém? Glória a Deus, né? Então, Josué, ele preocupou em exaltar a Deus de verdade. Essa era a preocupação dele. E nessa preocupação de exaltar a Deus, ele apoiou irrestritamente Moisés. Todas as decisões, todas as guerras, todas as batalhas. E pelo fato de querer exaltar a Deus e apoiar o líder vigente ali, isso foi lhe preparando, né? Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, com aqueles que Deus escolhe, com a obra de Deus, o Senhor nos exalta. Porque os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Ou seja, não é que alguém vai te humilhar, não é que alguém vai pisar em você, né? É um exercício natural do escolhido e da escolhida de Deus. Você exalta a Deus e meio que você se diminui. Você se humilha a Deus, né? Se humilhar a Deus é reconhecer que Ele é soberano. Então você não questiona Deus. Você não se entristece com as decisões de Deus. Isso é se humilhar espiritualmente. E Deus te honra. Amém? Vamos orar, povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado